capítulos 26 a 30, de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 26. E havia fome na terra, demais da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe Jeová, e disse: Não desças a Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as gentes da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: Minha irmã é, porque temia de dizer: minha mulher é, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa de vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava zombando com Rebeca sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste: minha irmã é? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por amor dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se houvera deitado algum deste povo com tua mulher, de maneira que houveras trazido culpa sobre nós. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar a este varão ou a sua mulher, de morte morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e achou naquele mesmo ano 100 medidas, porque Jeová o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que foi feito mui grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muito aparato, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai, nos dias de seu pai Abraão, tinham cavado, os filisteus entulharam e os encheram de terra. Também disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós outros, porque muito mais poderoso te tens feito que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou seus nomes dos nomes com que lhe chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: nossa é esta água. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu-se dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Rehobote, e disse: porque agora nos dilatou Jeová, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe Jeová naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome de Jeová, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço.
E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Ahuzate, seu amigo, e Picol, o príncipe de seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós outros? E eles disseram: Vendo, havemos visto que Jeová é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós outros, entre nós e entre ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós não temos te tocado, e como somente te havemos feito bem, e deixamos ir-te em paz. Agora tu és o bendito de Jeová. Então lhes fez um convite, e comeram, e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram-o um ao outro. Depois os despediu Isaque, e partiram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e denunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-lhe Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Retel, e a Basmate, filha de Elon Retel. E estas foram a Isaque e a Rebeca uma amargura do espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho maior, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora envelheci, e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma ora teu aparelho, tua aljava e teu arco, e sai ao campo, e caça para mim, caça. E faze-me manjares saborosos, como eu os amo, e traze-me-os, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para caçar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido a teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze para mim manjares saborosos, para que eu coma, e te abençoe diante da face de Jeová antes de minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, e traze para mim de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei gulodices para teu pai, como ele ama. E tu as levará a teu pai, e comerá, para que te abençoe antes de sua morte. Eis, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão veloso, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei em seus olhos como enganador. Assim traria eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, tua maldição seja sobre mim. Ouve somente minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez manjares saborosos, como seu pai os amava. Depois tomou Rebeca os vestidos preciosos de Esaú, seu filho maior, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E as peles dos cabritos das cabras fez vestir sobre suas mãos e sobre a lisadura de seu pescoço. E deu os manjares saborosos e o pão que tinha adereçado na mão de Jacó, seu filho. E ele veio a seu pai e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Feito tenho como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come de minha caça, para que tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão apressadamente a achaste, filho meu? E ele disse: Porquanto Jeová teu Deus a fez encontrar diante de minha face.
E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam velosas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu. Trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o. Então cheirou o cheiro de seus vestidos, e abençoou-o, e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e multidão de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. E aconteceu, acabando Isaque de abençoar a Jacó, sucedeu que Jacó, saindo apenas havia saído da face de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, de sua caça. E fez também ele manjares saborosos, e trouxe-os a seu pai, e disse a seu pai: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que me abençoe tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que caçou a caça e me trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o. Também será bendito. Ouvindo Esaú as palavras de seu pai, bradou com grande e mui amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com engano, e tomou tua bênção. Então disse ele: não por isso seu nome foi chamado Jacó, porque já 2 vezes me enganou? Minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou minha bênção. Mas disse: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção. Então respondeu Isaque, e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, te farei agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens somente esta uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz, e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que nas gorduras da terra será tua habitação, e do orvalho do céu de riba serás bendito, e por teu cutelo viverás, e a teu irmão servirás. Porém acontecerá que, quando tu senhoreares, então descarregarás seu jugo de teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E denunciadas foram a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho maior. E ela enviou, e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola sobre ti, para te matar. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te tomarei de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos em um dia?
E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou de minha vida por causa das filhas de hete. Se Jacó tomar mulher das filhas de hete, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e mandou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma-te de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas em multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi-se a Padã-arã, a Labão, filho de Betuel Ciro, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-arã, para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe mandara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más nos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebajote. Partiu-se, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou das pedras daquele lugar, e as pôs à sua cabeceira, e deitou-se naquele mesmo lugar. E sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cuja cabeça tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que Jeová estava em cima dela, e disse: eu sou Jeová, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te tornarei a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó de seu sono, dizia: certamente Jeová está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão temeroso é este lugar! Outra cousa não é aqui, senão casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então se levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por estátua, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, sendo, porém, o nome daquela cidade dantes Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, Jeová me será por Deus, e esta pedra, que tenho posto por estátua, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, dizimarei para ti. Capítulo 29. Então levantou Jacó seus pés, e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que deitavam junto a ele, porque daquele poço abeberavam os rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e revolviam a pedra de sobre a boca do poço, que abeberavam as ovelhas, e tornavam a pedra sobre a boca do poço em seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos,
donde vós sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Nacor? E diziam: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: bem está, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que o dia ainda é grande, não é tempo de ajuntar o gado, abeberai as ovelhas, e ide, apacentai as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e revolvam a pedra de sobre a boca do poço, para que abeberemos as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, do irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, do irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e abeberou as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa, e contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, me hás de servir debalde? Declara-me que será teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da maior era Léa, e o nome da menor, Raquel. Porém Léa tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e fermosa de vista. E amava Jacó a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram em seus olhos como poucos dias, porquanto a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar, e fez um convite. E aconteceu à tarde que tomou a Léa, sua filha, e trouxe-lha, e entrou a ela. E Labão deu-lhe a Zilpa, sua serva, a Léa, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã, e eis que Léa era. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho servido contigo por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dá antes da primogênita. Compre a semana desta, então te também daremos a esta, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu a Raquel, sua filha, lhe por mulher. E deu Labão a Raquel, sua filha, a Bilha, sua serva, lhe por serva. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, Jeová que Léa era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Léa, e pariu um filho, e chamou seu nome Ruben, porque disse: porque Jeová atentou para a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez, e pariu um filho, dizendo: porquanto Jeová ouviu que eu era aborrecida, me também deu a este, e chamou seu nome Simeão. E tornou a conceber, e pariu um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho parido. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e pariu um filho, dizendo: esta vez louvarei a Jeová. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de parir. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não paria Jacó,
teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão sou morta. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu logo em lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bilha, entra ela, para que paira sobre meus joelhos, e eu também seja edificada dela. Assim lhe deu a Bilha, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bilha, e pariu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bilha, serva de Raquel, tornou a conceber, e pariu a Jacó o filho segundo. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Léia que cessava de parir, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E pariu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: veio uma chusma, e chamou seu nome Gade. Depois pariu Zilpa, serva de Léia, o filho segundo a Jacó. Então disse Léia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Azer. E foi Rúben em os dias da cega do trigo, e achou dudaíns no campo, e trouxe-as a Léia sua mãe. Então disse Raquel a Léia: dá-me ora das dudaíns de teu filho. E ela lhe disse: pouco é que hajas tomado meu marido, também tomarás as dudaíns de meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas dudaíns de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde de campo, saiu Léia-lhe ao encontro, e disse: a mim entrarás, porque alugando te aluguei pelas dudaíns de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e pariu a Jacó o filho quinto. Então disse Léia: Deus tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva a meu marido. E chamou seu nome Isascar. E tornou Léia a conceber, e pariu a Jacó o filho sexto. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Esta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho parido 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois pariu uma filha, e chamou seu nome Dina. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E concebeu, e pariu um filho, e disse: tirou Deus minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: Jeová me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel pariu a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vou a meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, experimentado tenho que Jeová me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me teu jornal, que eu te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado em multidão, e Jeová te tem abençoado a meu pé. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se fizeres-me isto, tornarei a apacentar e a guardar teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todo o gado pintado e manchado, e todo o gado moreno entre os cordeiros, e o manchado e pintado entre as cabras, e isto será meu jornal. Assim testificará por mim minha justiça ao dia da manhã, quando vieres por meu salário diante de tua face. Tudo o que não for pintado e manchado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: eis que, oxalá, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes pintados e manchados,
e todas as cabras pintadas e manchadas, tudo o que em havia brancura, e tudo o moreno entre os cordeiros, e deu-os em as mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e entre Jacó, e Jacó apacentava os demais rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álemo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado nos canos e nas pias de água de abeberar, aonde o rebanho vinha beber, em fronte do rebanho. E esquentavam-se vindo a beber. E esquentava-se o rebanho diante das varas, e as ovelhas pariram salpicados, pintados e manchados. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os salpicados, e tudo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez, quando o rebanho das temporãs se esquentava, pôs Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que se esquentassem diante das varas. Mas quando o rebanho se esquentava à tarde, não as pôs. Assim, as tardias eram de Labão, e as temporãs de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e asnos. Fim dos capítulos 26 a 30.